Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos, na verdade, 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. E não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, bora. Deixa eu só fechar aqui. Bora para o primeiro relato de hoje. São 3 relatos que não são muito longos, ok? Mas, assim, é aquela coisa, os relatos de Maledite pra gente juntar mais alguns relatos. Aqui, a gente pega uns médios e tal, quando tem, se não tem uns que são bem longos, e aí, né? Ou tem um relato, mas hoje eu reuni 3 aqui médios para vocês. Então, vamos lá pro primeiro, que é este. Minha melhor amiga Maledite. Descobri através de um sonho. Ainda bem, né? Vamos ver. Oi, Aninha e assombrados, não estarei me apresentando, pois sei que serei chamada de fulana. O relato que trago hoje não é assustador, e sim para abrir os olhos daqueles que não acreditam na intuição de mãe sobre aquela amiga, aquele amigo, sabe? Eu e minha amiga Maledite nos conhecemos no ensino fundamental ainda, e seguimos juntas até o final do ensino médio. Éramos realmente próximas, passávamos muito tempo juntas, dormíamos uma na casa da outra quase todo final de semana. E todas aquelas coisas de amigas inseparáveis, sabe? Só para contextualizar, a minha família é bem estruturada e graças a Deus, nós sempre nos demos muito bem. Já a família da Maledite, não. Ela foi criada pelos avós, pois a mãe engravidou ainda na adolescência, o pai dela a abandonou ainda bebê, aparecia a cada 5 anos prometendo mundos e fundos, depois sumia do mapa de novo, aí voltava depois de anos com mais promessas e esse ciclo se repetia. Ela sofria muito com isso e com razão, né? E não para por aí não. A tia, que morava com ela e com os avós, tinha um problema psicológico grave, né? Com tendências aí para tirar a própria vida, enfim. Imagino que não seja nada fácil para uma criança crescer e conviver num ambiente familiar turbulento como esse. O que relatarei agora aconteceu quando tínhamos 16 anos, que foi quando notei que a amizade da Maledite não fazia mais tanto sentido para mim. Eu já estava me afastando naturalmente e conhecendo outras pessoas que tinham mais a ver comigo, pois notava que ela começou a querer se vestir como eu. Quando eu aparecia com algo novo, no dia seguinte ela chegava com algo melhor. Sempre que eu comentava sobre um ciclaninho que eu achava gatinho na escola, no dia seguinte a Maledite aparecia me contando que deu uns beijos nesse ciclaninho. Ela fazia intriga entre outros colegas e amigos e amigas ali da escola para que a gente ficasse juntas. Apenas nós duas. Ah, tá. Fazia intriguinha ali para separar outras, para isolar, né, a moça aqui, para ficar só as duas na amizade. Dentre outras coisas, sabe, que parecem até bobinhas, mas que nos faz perceber que não é normal numa amizade saudável. Notei que a Maledite sentiu muito ciúmes quando eu me afastei e foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. Eu chegava em casa da escola com um sono absurdo. A moleza no meu corpo era inexplicável. Eu preferia dormir do que comer. Eu tinha paralisias do sono com muita frequência, pesadelos e até sonhos lúcidos, onde eu me encontrava numa profunda escuridão e coisas me seguiam e tentavam me pegar nesses pesadelos ou nesses sonhos lúcidos. Eu também via vultos e sombras negras pela casa, principalmente no meu quarto. Coisas que eu gostava muito frequentemente quebravam ou eu as perdia sem explicação. A minha cachorrinha rosnava para pontos específicos do meu quarto, como se quisesse me proteger de alguma coisa. Brigas sem sentido começaram a acontecer entre mim e os meus pais, principalmente entre o meu pai e eu ali, né? Lembra que eu relatei sobre termos uma boa relação em família e a Maledite não? Eu já não era mais aquela menina doce e compreensiva de antes.
Era muita briga mesmo. Muitas outras coisas ruins aconteceram, mas eu não vou estar me alongando muito nisso aqui, pois ainda não cheguei no sobrenatural dessa história, que foi o meu sonho. Eu sabia que a religião da família da Maledite era de matriz africana e nunca me importei com isso, mas não pude deixar de pensar que poderia isso tudo ser coincidência e acontecer justo no período em que eu estava distante da Maledite? Eu acho que não. Nós duas tínhamos um amigo em comum que também estudava na mesma sala. Então ele pediu para que a gente voltasse a se aproximar, né? Maledite e eu, pois a Maledite gostava muito de mim, sentia minha falta. E eu disse que tudo bem. Ok, nós poderíamos nos ver assim fora da escola de vez em quando. Marcamos então nós três de fazer um trabalho da escola na casa desse nosso outro amigo. A Maledite me pediu então um abraço e agradeceu por estar lá. E eu decidi retribuir. Quando a Maledite me abraçou, eu senti que ela assoprou meu pescoço. Eu imediatamente me afastei. Estranhei o ato, né? Até hoje me pergunto o que poderia ter sido esse assopro no pescoço. Alguma simpatia? Algum ritual? Sei lá, se alguém souber, fala aí também. E foi então que naquela mesma noite eu tive um dos sonhos mais lúcidos e inesquecíveis da minha vida. Eu vou tentar detalhar a seguir. No sonho, eu andava pela rua da minha casa, eu estava leve e relaxada e observava como o dia estava agradável, azul e limpo. A brisa daquele vento começou a bater no meu rosto e a me levar, literalmente, começou a me levar. E eu comecei a levitar, subir mais alto até o céu, como se algum anjo estivesse me carregando no colo, sabe? Foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu consigo me lembrar de cada sensação. Quando coloquei os meus pés no chão novamente, me dei conta de que eu estava em frente à casa da Maledite. Eu não entrei, apenas a observei do lado de fora, como se eu estivesse invisível. Acredito que a Maledite não pudesse me ver, pois continuou agindo naturalmente ali. Eu vi a Maledite fazendo uma espécie de feitiçaria em seu quintal. Eu a vi pegando itens pessoais meus e jogando dentro de algum recipiente de barro. Em uma folha de papel branca, ela escrevia o meu nome e tudo o que queria que acontecesse comigo. Eu não consegui ver o que ela escrevia, mas eu sentia que eram coisas ruins. Consegui ver toda a inveja que ela depositava naquela escrita. Vi o quanto ela sentia raiva de mim, com a minha família e com outros amigos. Ali eu vi que ela me queria só para ela. Não esbocei nenhuma reação, apenas dei as costas, agradeci ao meu querido Deus por me mostrar nitidamente que eu não deveria seguir com essa amizade. E então eu acordei. Ana, eu não sei se o ritual que vi no sonho realmente existe, mas que o meu anjo da guarda quis me mostrar que ela queria me atacar espiritualmente, disso eu não tenho dúvidas. O porquê? Acredito que, sei lá, por inveja. Eu não sei se teria outra explicação. Eu também disse no início do relato sobre intuição de mãe com algum amigo, né? Mas em momento algum eu citei a minha mãe falando da Maledite. Porém, ela sempre me alertava de coisas ruins que aconteciam comigo enquanto eu estava perto da Maledite. Fomos inclusive assaltadas juntas. A gente mora numa cidade pequena, totalmente tranquila. Olha, foi muito azar mesmo. Então ela me alertava, né, dizendo que aquela menina atraía coisas ruins. E eu, como uma boa adolescente, entre aspas, pensava que era somente cisma da minha mãe. Portanto, desde esse sonho, decidi definitivamente ouvir a minha mãe e eu cortei os laços com a Maledite. Depois de um tempo, graças a Deus, tudo na minha vida voltou ao normal.
Hoje, aos 25 anos, não temos mais contato, mas acompanho ela nas redes sociais. A vejo orgulhosa em frequentar a religião dela e espero que ela esteja feliz, mais madura e, principalmente, que não se aproveite da religião para fazer o mal a outras pessoas em prol de si. Obrigada pela paciência em ler o relato, espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Muito legal quando a gente tem essas revelações em sonho, né? Eu acho assim um privilégio, uma coisa muito, muito interessante. E eu tenho um relato que eu precisaria que a pessoa escrevesse para mim, né? Mas já me foi contado assim por boca. Um relato muito, muito legal de um trabalho, um lance assim que também foi revelado nitidamente em sonho. Foi muito interessante, sabe? E aí foi revelado quem fez o trabalho, tudo ali no sonho. A pessoa sonhou com tudo, onde foi feito o trabalho, quem fez, e ainda revelou não é entidade, era alguma coisa chegando e falando assim, ó, nela a gente não pode encostar, nela a gente não pode fazer nada, sabe assim? E aí a pessoa foi pedindo que fosse revelado e tal, e um dia ela sonhou com tudo isso. Foi muito legal. Muito legal, sim. É muito interessante, né? E é por isso que eu falo. É um privilégio você receber um aviso desses em sonho. E é diferente. Você sabe que naquele sonho tem um recado. Às vezes você não consegue destrinchar, não sei se assim que fala, né? Você fala, cara, não sei bem o que é, não sei por que direito eu sonhei com isso, mas ali tem um recado. Foi um sonho diferente, né? E eu acredito que realmente sonho pode ser as duas coisas, ou até mais. Realmente existem sonhos que são só reproduções ou não diria invenções, mas um trabalho ali na nossa mente de coisas que aconteceram no dia a dia, sabe aquelas coisas doidas que aparecem em sonho, ou você fala, ai meu Deus. Mas muitas vezes o sonho é a gente saindo do corpo e andando por aí mesmo, numa projeção, e às vezes a gente nem se dá conta disso. Recados da espiritualidade para nós vêm muitas vezes através de sonho, principalmente para pessoas mais comuns como nós que não temos mediunidade às vezes, né? Porque tem gente que tem a revelação assim acordado, tem visão, tem, né? Mas todo mundo aqui sonha, né? Todo mundo que é ser humano aqui, até bicho, acho que sonha. Então todo mundo sonha e é um momento, um local onde a gente vai durante o sonho ali que eu acho que é mais fácil para a espiritualidade acessar, né? E passar um recadinho ali, por mais que fique um pouquinho cheio de chuvisco, né? Um pouquinho confuso, às vezes, você fala, meu Deus, assim como os sonhos premonitórios, né? Você recebe ali uma premonição e tá tocando aqui o celular. Bom. Então, sonho é uma via aí de comunicação da espiritualidade conosco. Então, preste atenção nos seus sonhos. E vamos aqui para o próximo relato, que é este. O demônio que levou minha mãe. Meu Deus. Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulanita e hoje vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe. Infelizmente, por conta disso, ela acabou falecendo. Quero dizer que esse relato é muito extenso e peço perdão se ficar grande. Vou tentar resumir ao máximo. Não, gente, ele não é extenso, tá? E assim, contem a história, tá? Não precisa enrolar muito para contar, mas também não precisa resumir muito às vezes, né? Às vezes você acaba tirando elementos interessantes da história para tentar deixar ele curto. Não, é que existem relatos que são realmente enormes, né? É 1 hora contando uma história. Mas assim, que nem esse daqui que ela achou que ficou muito extenso, não ficou não, é um relato médio, tá? Vou ler aqui para vocês. Bom, o meu pai sempre foi de beber muito e de ficar na farra, com várias mulheres, em bares, aquela energia ruim de bebedeira, sabe? Sei.
Pois bem, minha mãe sempre foi uma mulher que cuidava de tudo aqui em casa e que resolvia qualquer problema sem reclamar, já que o meu pai sempre estava no trabalho ou nos bares. Como meu pai ficava com várias mulheres, uma acabou se apegando até demais. Pediu a ele para que abandonasse a minha mãe e a mim, mas ele discordou, disse que não faria isso. A mulher, tomada pela ira de ser rejeitada, fez um trabalho para minha mãe, para que ela morresse e a nossa família se desestruturasse. Minha mãe tomava conta da filha de uma vizinha, então ela sempre acordava minutos depois de eu sair de casa para ir à escola. Porém, nesse dia, ela acordou com uma sensação estranha e desceu para fazer o café. Enfim, seus afazeres matutinos, né? A minha casa tem 2 andares, sendo o de baixo, sala e cozinha, e o de cima, os quartos. Quando minha mãe subiu para se trocar, ela abriu a porta do quarto e viu algo demoníaco. Um bicho extremamente preto, de olhos vermelhos, rabo, chifres, dentes pontiagudos, orelhas pontudas, unhas longas e escuras e uma língua enorme, que no final era bifurcada, como as de cobra. Esse bicho estava agachado no meio da cama. Misericórdia! Essa criatura, apontando para minha mãe, disse a ela com uma voz grossa, mas irônica. Algumas coisas eu não me lembro exatamente, mas o principal que lembro até hoje dela me contar foi que ele disse: venho aqui para lhe dar 2 opções. Ou você acaba com a sua vida, aqui, agora, desse jeito, ou em 3 dias eu mesmo venho lhe buscar. Olha, é que assim, é fácil a gente falar agora, mas imagina a situação, né? Ver um bicho desse que já te põe medo. Bom, Ana, dava pra ver o pânico no olhar da minha mãe ao me contar. Mas imagina, um bicho feio desse por si só aparecendo ali já é uma coisa de se traumatizar. E ainda mais o que ele falou. Ela contava com os olhos esbugalhados e cheios de lágrimas. Até hoje, quando eu lembro, me dá uma sensação ruim. Bom, foi dito e feito. Minha mãe não fez, né? Não tirou a vida dela. E então foram 3 dias certinho. No primeiro dia, nós adoecemos. No segundo dia, fomos ao hospital. E no terceiro dia, às 3 da manhã, minha mãe, infelizmente, faleceu. Mas como assim, gente? Alegaram que o médico deu uma medicação errada e isso levou a um infarto fulminante. Mas seria muita coincidência, não é? Enfim, as coisas aqui em casa só pioraram após isso. O meu pai, que por mais que bebesse, nunca encostou um dedo em mim e na minha mãe. Agora ele me trancava em casa sem internet, sem celular e ia trabalhar. Ele trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, mas o local era muito longe da minha casa, então ele só chegava às 11 horas da noite, pois parava para beber também no caminho. Minha vida virou um inferno. Era sempre brigas, coisas para eu fazer. Nessa época eu tinha apenas 12 anos. Eu não sabia fazer as coisas de casa ainda, mas eu era obrigada. Eu via vultos, eu ouvia vozes. Quando me deitava, era possível ver alguém muito bravo lançando perfumes, tipo, jogando os vidros de perfume, é isso? E coisas quebrando no chão, vindo do quarto da minha mãe. Mas quando eu ia lá, não tinha nada quebrado e eu estava sozinha em casa. Hoje eu tenho 17 anos e essas coisas ainda acontecem. Ainda há uma energia pesada nessa casa. Eu sempre passo mal aqui. Eu vou em médicos, mas nunca há nada de errado comigo. E sempre as coisas, quando melhoram, vem um acontecimento atrás do outro. Por exemplo, passamos um tempo bem, entre aspas. Aí, em seguida, minha casa alagou de madrugada devido a um cano entupido. As lâmpadas queimaram. Minha avó ficou internada, nós moramos na mesma casa.
Meu cachorro caiu da sacada e se machucou muito. Um acontecimento interessante é que esses dias eu e o meu namorado, que vou chamar aqui de fulanito, nós fomos dormir na sala e resolvemos abrir a janela, pois estava muito calor, durante a madrugada. Eu acordava assim de minuto em minuto, e sempre que eu acordava, o fulanito estava olhando para a janela. Nesse meio tempo que eu cochilei, eu vi um bode preto, em 2 patas, entrando pela janela, tentando fazer o mínimo de barulho possível, sabe? E aí eu acordei, vendo o fulanito com a lanterna acesa apontado para a janela. E eu pedi para ele que fechasse a janela. Então voltamos a dormir. Durante esse sono, vi novamente esse bode preto em 2 patas, com sangue nos chifres, falando numa língua que eu não conseguia entender. Aí eu despertei de novo, e no mesmo momento o fulanito deu um berro e se arrepiou por inteiro. Perguntei o que havia acontecido e ele disse que alguém invisível tinha aberto a porta da sala e aberto a geladeira, lançado tudo o que havia dentro da geladeira para fora e que estava vindo na nossa direção. Bom, ficamos o resto da noite acordados. Mas peraí, isso realmente aconteceu fisicamente ou ele meio que sonhou com isso? Ficamos o resto da noite acordados. Eu consegui dormir um pouco, mas ele ficou ali de vigia. De manhã, nós fomos conversar sobre os acontecimentos e ele disse que tinha visto um gato preto entrar pela janela e se sentar no sofá. E um detalhe, foi na mesma hora em que eu sonhei que o bode preto estava entrando. Mas ele disse que acendeu a lanterna e não havia nada na sala. Bom, Aninha, essas coisas continuam acontecendo. Já fizemos campanhas de oração aqui em casa, mas nada resolve. Obrigada por ler esse relato, acho que só vou ter paz quando eu me mudar daqui. E mais uma vez me desculpe por ter ficado tão grande. Beijos da fulanita. Não ficou grande, não. Um beijo pra você, muito obrigada. Tenta outras coisas. Continua tentando ou se protegendo aí espiritualmente, né? Se limpando energeticamente, se fortificando aí, enquanto talvez não consiga mudar de casa, né? Tentar, né, a mudança aí, mas é muito estranho essas visões. Gente, e essa aparição falando pra mãe, ai, maledites. Cuidado, pessoal, assim se cria maledites, como nessa situação que a gente acabou de ler. Próximo relato, a amiga maledite do meu marido. Vamos ver. Outro dia, ouvindo os relatos, um em particular me chamou a atenção por ter sido uma experiência muito parecida com o que passei. Quando meu marido chegou em casa, até comentei com ele que a nossa história tinha sido lida pela Ana. Então, resolvi escrever o que aconteceu comigo. Não vai ter nomes no relato, pode ler tranquilo, obrigada. Bom, antes de começar, deixo avisado que não tem nada assim de sobrenatural. Tentei resumir os acontecimentos e, apesar de parecer um relato besta, foi algo que na época me deixou com muita raiva da maledite. É porque maledite, assim, né, tem muitos negócios da inveja, de mandar fazer trabalho, intencionar algo ruim pra pessoa e realmente acontecer, ver vultos, a vida andar pra trás, essas coisas. Mas tem ali as maledites que não tem nada assim de muito sobrenatural à primeira vista, né? Mas aquela atitude de maledite, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas vamos lá. Bom, assim que eu e meu marido começamos a namorar, ele comentou que tinha uma amiga que sempre que o grupo saía, ele a buscava em casa e a deixava em casa para ela não fazer isso sozinha. E que ele também pegava as coisas para ela. Eu, que tinha literalmente acabado de começar a namorar com ele, não quis dar minha opinião, né? Para ele não achar que eu era ciumenta. No mesmo dia, esse grupo de amigos, que na verdade eram amigas, porque ele era o único homem no meio de 4 mulheres, iam se reunir ali na pracinha para comer um lanche. Como eu já estava ciente da situação, sabia que teríamos que passar primeiro na casa da maledite e que ele pagaria o nosso lanche e o dela. Afinal, a amiga tinha
perda de memória e sempre esquecia de levar a carteira e o dinheiro. Ele com dó pagava o lanche dela. Afinal, ela já tinha devorado o lanche todo, né? Enfim, de início, assim que olhei pra cara dela, aí não bateu o santo, digamos assim. Mas eu havia acabado de conhecê-la, né? E era amiga dele. Então resolvi deixar as minhas impressões sobre ela de lado. Incrivelmente, nesse dia, ela lembrou de levar a carteira. E quando meu marido, na época acho que namorado, né, se preparou para pagar, ela mostrou o dinheiro e disse que tinha levado. Achei estranho o fato de justo quando ele começa a namorar, ela lembra que tem que pagar o lanche dela. Todos foram embora. E nas semanas seguintes, novamente o grupo resolveu se reunir e, para minha surpresa, ela avisou no WhatsApp que o meu marido não precisaria buscá-la, porque o irmão iria levá-la até o local combinado. E, novamente, na hora de pagar, ela pagou o próprio lanche. Mas ok, até aí, ok para Maledite, né? Ah, algo que não mencionei é que as outras 3 amigas me tratavam normal, mas a Maledite me ignorava. Literalmente agia como se eu não estivesse lá e tentava me diminuir, mas o meu marido já tomava a frente e não deixava. Meses se passaram e os encontros entre amigos ali diminuiu, por coisas da vida mesmo. Até que no final de semana, a Maledite manda mensagem no grupo do WhatsApp chamando todos para se reunir, mas pediu que não levassem as namoradas, que teria que ser só o grupo. Uma das meninas, que é lésbica, ficou chateada e perguntou por que ela não podia levar a namorada dela. E a Maledite disse que ela podia levar a namorada dela sim, que só as outras que não podiam. Ana, lembra que eu falei que o meu marido era o único homem no grupo? Pois é, a namorada que não podia ir era eu. Meu marido questionou e ela veio com um papo de que estava com saudades de quando era só o grupinho. Meu marido disse que sem mim ele não iria. A outra amiga, que também tinha ficado chateada, disse que também não iria. E no fim não se reuniram. Passou mais algum tempo e eu perguntei o que tinha acontecido, que o grupo de amigos não se reunia mais. E meu marido disse que estava com raiva da Maledite, porque toda vez que eles tentavam combinar de se reunir, ela dizia que as namoradas, no caso eu, não podiam ir. Eu fiquei com raiva dela e não entendia qual era o problema dela comigo. Por que só ela não queria que eu fosse? Por fim, o grupo não se reunia mais e após um tempo meu marido me contou que ele e a Maledite brigaram feio porque ela queria que ele fosse sozinho e ele falou que sem mim ele não iria. Daí ela falou que eu era feia, que não entendia por que ele estava comigo, disse que nosso relacionamento não ia durar e que quando ele terminasse comigo não era para ele procurar por ela, pois ela não ia deixar ele chorar no ombro dela. Sim, acreditem, ela falou isso mesmo. Depois disso, meu marido se afastou ainda mais, não só dela, mas de todo o grupo. E depois que ela conheceu o marido dela, aí ela parou de encher a nossa paciência. Já se passaram 8 anos. Eu e meu marido estamos firmes e fortes. Estamos casados há 6 anos e não falamos mais com ninguém daquele grupo. Não pelo que aconteceu, mas por circunstâncias da vida mesmo. Ela se casou e vive a vida dela. Eu acredito que ela só queria um besta para levar ela, sabe? Buscar e pagar as coisas. E o meu marido era essa pessoa. Depois que ele começou a namorar comigo, ela viu que perdeu o capacho e ficou com raivinha de mim. E esse foi o meu relato. Um beijo para você, pro Matheus, pros rampirinhos, pets e assombrados. Peço desculpa se ficou difícil a compreensão, se tiver algum erro, estou escrevendo pelo celular no meu horário de almoço. Tá tudo certo, um beijo pra você, obrigada. Eu já acho que ela tinha ali um crush, como dizem hoje, nele, né? Só que eu acho que ele meio que talvez deixasse claro ali, ou, né, que era amizade. Só que ela talvez não quisesse só amizade. Tanto que só veio da parte dela essa... Sabe? E não,
acho que não é só pra usar, pra levar, buscar e pagar lanche. Não seria só por isso, acredito. Eu acho que ela gostava dele, mas tinha ali alguma esperancinha, ficou com ciúmes, e é isso, né? E aí ficou com esse tipo de atitude. Porque acho que se fosse amiga mesmo, ou que tivesse interesse ali no lanche, não sei o quê. Acho que não. Acho que era um interesse romântico nele mesmo. E aí viu que não deu, ficou com ciúme, tentou desmerecer você. Falar, ai, como assim? Ela é feia. Sabe? Ó, que irmão desse. Opa. Bom, pessoal, quem aí já teve uma experiência com maledite na vida, que seja sobrenatural ou não, como essas aqui desse último relato? Quem nunca, né? Conta a sua história pra gente, mande o seu relato, deixe sua opinião, seu comentário, sempre com respeito, por favor. Ok? E esses foram os relatos de maledite de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!